E a RX 580 morreu. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ligar aqui o computador, né? Então, ó. Então tá girando aqui o fã do processador, a fonte ligou, porém, placa de vídeo morta. Nem sinal de vida. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Essa placa ela recebe alimentação pelo PCI Express e pelos 8 pinos aqui nessa parte da placa. E aqui, bem nessa região da placa aqui, temos aqui o circuito aqui relacionado ao PWM. Foi justamente aqui que essa placa deu problema. Provavelmente eu não abri essa placa para investigar e nem farei isso, né? Eu vou devolver essa placa, mas nesse circuito aqui do PWM, quando ela nem sequer gira os fãs, o computador não está reconhecendo essa placa, né? Ela não está sendo alimentada, ela não está com energia, o chip não está esquentando, isso eu conferi também. Conferi se ela estava em curto, ela não está em curto. Então o problema aqui, muito provavelmente, ele está relacionado ao circuito do PWM nessa região aqui da placa, né? Então, o que resta fazer agora? Então, basicamente, o que eu fiz foi localizar o meu pedido aqui no AliExpress e abrir uma disputa. Então, aqui vocês podem ver o meu reembolso, ele já foi aprovado, né? Então, vai ser feito o reembolso aqui pelo meu cartão de crédito. E o que eu tive que fazer foi encaminhar um vídeo aqui evidenciando o problema. Depois de alguns dias, o AliExpress ele autorizou eu fazer a devolução, disponibilizou um arquivo. Eu imprimi esse arquivo, colei o papel na embalagem, levei até o correio e foi isso, foi só entregar, não tive que pagar nada. Depois de alguns dias constou aqui no AliExpress que eu mandei o produto e aí antes mesmo do produto chegar até o vendedor, ele já autorizou o reembolso, mas isso nem sempre acontece. Normalmente eles aguardam o produto chegar até o vendedor. Por isso que é importante a gente comprar esse tipo de item mais caro, onde a gente tem mais risco, no Brasil. Caso contrário, você pode ter que esperar esse item chegar até a China, vai ser um transtorno. E eu já fiz a compra de outra RX 580, também num anúncio aqui no Brasil. Para aqui que eu tenho 90 dias de garantia, depois que a placa chegar, e essa aqui é a minha garantia real, onde eu posso abrir uma disputa, ou seja, depois que a placa chegar, eu tenho 90 dias para abrir uma disputa caso essa placa apresente algum problema. Por exemplo, esse anúncio aqui ele está falando de 2 anos de garantia, mas obviamente essa garantia aqui ela não é de verdade, né? Porque se você pesquisar aqui por RMA Mogul, você não vai achar nada, não tem como você contatar, não tem como você exercer esses 2 anos de garantia prometido, então o que você tem é a garantia de 90 dias do AliExpress para você abrir uma reclamação. Se a placa parar de funcionar depois disso, infelizmente, você não tem garantia, você vai ter uma placa quebrada. E falando de RX 580, muitas vezes não vale a pena fazer o reparo dessa placa, porque ela pode ficar mais caro do que você pagou na placa. E com isso eu tô falando para você não comprar? Sim, não, talvez. Porque o que acontece com essas placas de vídeo chinesas usadas é que elas eram usadas na mineração de Ethereum. Só que o que acontece é que em 2022, o algoritmo do Ethereum passou de Proof of Work para Proof of Stake, que deixou os mineradores bem chateados, uma vez que a mineração não era mais necessária para validar as transações. E resultou num monte de placa de vídeo sobrando que estava só o bagaço. E os chineses, então, precisaram achar uma maneira de reciclar essas placas de vídeo. Então, basicamente, a estratégia consiste em pegar uma placa de vídeo que for muito surrada na mineração, fazer a extração da unidade de processamento gráfico, a GPU, que é o chip principal da placa, e soldar em uma placa nova com todos os componentes novos. Então, seria reaproveitado somente a GPU dessa placa, que é um chip bem resistente, por sinal, e ele aguenta fazer esse procedimento. O problema é que logo foi descoberto que as memórias também estavam sendo reaproveitadas. E como que descobriram isso? Bom, basicamente jogaram calor e começaram a raspar as memórias, alguém desconfiou que eram memórias usadas, e descobriram que essas memórias elas tinham sido pintadas com um novo número de série e raspando algumas camadas de tinta tiveram acesso à numeração original dessas memórias. Então hoje em dia a gente já sabe que muitas dessas placas de vídeo, além de ter a GPU, também tem as memórias usadas. A questão é que o problema em específico que a minha unidade apresentou faz eu desconfiar que tanto o VCore quanto o PWM, quanto possivelmente as fases de alimentação da memória,
tenham sido reaproveitadas de uma placa já usada pela mineração. E se for esse o caso, não é difícil a gente concluir que não se trata de um reaproveitamento, e sim a placa usada inteira aqui. Então, o meu palpite é que uma Asus Expedition viveu seus dias de glória na mineração, produzindo Ethereum. Depois de 2002, ela sofreu um belo banho químico para parecer nova. Teve os seus thermal pads e pasta térmicas devidamente trocados, isso eu sei porque a placa ela é uma placa bem fria. Recebeu uma pintura nova na carenagem e voltou para o mercado como uma RX 580 Mogul. E esse é o meu palpite. A grande questão é que no mercado nacional as opções que a gente tem é a A380, RX 6400 e a GTX 1650, sendo que elas são de 15 a 17% inferiores a uma RX 580 chinesa. E no mercado nacional você vai achar elas de R$ 800 se você for pagar à vista e aproximadamente 940, 950 reais se você for comprar parcelado. E essas placas, elas são o mínimo para você jogar em 1080p. Abaixo disso, você não vai conseguir em 1080p. Então, nesse cenário, a RX 580 ela vira sua única opção na faixa de 500 a 600 reais. Agora, se você puder investir entre 1.300 reais a 1.500 reais parcelado, você consegue pegar uma RX 6600. Ela é 87% superior a uma RX 580 chinesa, então não tem nem o que pensar, vai nessa placa que ela é muito melhor. Se você tem um orçamento inferior que isso, aí você vai ter que escolher entre a RX 580 chinesa e algumas dessas três outras opções que a gente está discutindo aqui. Nessas placas nacionais aqui, a gente ainda tem que acrescentar o frete, que para minha região foi R$ 28 reais. Então temos um valor de R$ 828,36 à vista ou R$ 969,97 a prazo. Então estamos falando de uma diferença à vista de R$ 275,99, cerca de 33,31%, e uma diferença a prazo de R$ 417,60, uma diferença de 43,06%. Lembrando que a gente está falando dessa diferença de valor para uma placa que ela é de 15 a 17% inferior. E por fim, as vantagens de você comprar uma RX 580 chinesa é que você vai ter 15% a mais de potência, você tem um custo-benefício significativamente melhor, você vai ter uma economia aí de R$ 400 reais aproximadamente, e você vai ter uma melhor performance a curto prazo. Você pode guardar esse dinheiro para você investir em outros componentes. Pontos negativos é que você vai ter uma confiabilidade reduzida, porque essa placa de vídeo ela pode parar. Ela tem uma garantia limitada, a gente está falando de 3 meses, quanto as placas nacionais você tem de 1 ano até 3 anos de garantia em alguns modelos. E você tem um desgaste em potencial, que ela tem uma vida útil consideravelmente menor do que uma placa de vídeo nova. Porém, quando a gente fala de confiabilidade reduzida, você pode contornar isso usando vídeo integrado, por exemplo. Então, caso sua placa de vídeo ela venha a dar problema, usando um processador com vídeo integrado, um Ryzen 5 600G, por exemplo, você consegue continuar utilizando sua máquina mesmo desabilitando a placa de vídeo até que você possa solucionar essa placa de vídeo, comprar uma nova. Agora, falando de uma placa nacional, você tem uma maior confiabilidade, com certeza, você tem uma garantia maior e você lida com fornecedores locais, então as lojas aqui no Brasil elas respondem ao Procon, por exemplo, né? Você tem a paz de espírito, você não vai estar preocupado com isso aqui parar a qualquer momento. Porém, você tem aqui uma menor potência, o custo dela é mais alto, então a gente pode chegar aqui até quase R$ 1.000 numa placa de vídeo aqui no mercado nacional se você for parcelar. Além do que, essa diferença de performance nesse nível de placa de vídeo, ela é muito sentida. Então, aqui a gente está falando de perder uns 10 FPS, que vai te tirar da zona ali dos 60 FPS, que muitas vezes vai baixar um pouquinho dos 30 frames por segundo. Quando a gente fala de placas de vídeo mais potentes, esses 10, 15% de performance ele passa desapercebido. Então a gente está falando de uma placa de vídeo, uma RX 6600 XT, por exemplo, você vai ver uma placa de vídeo 15% superior a ela, você está falando de ganhar muitas vezes 15, 20 FPS acima do 100, por exemplo, né? Então aqui você tem a performance perdida que ela é muito sentida. Mas no fim, quem tem que dizer qual é a melhor placa de vídeo para você é você.